TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, seguidor da TV Empreender. Estamos aqui com uma pessoa magnífica, Edlando. Conheci um jovem que andava com livros na mão, ainda anda com livros na mão, e que idealizou, pensou e realizou o que hoje é Além do Book. Ele não identifica-se como CEO, não identifica como diretor, como vocês vão perceber daqui a bocado. E é alguém que tu falas com ele e ele conta histórias na primeira pessoa. Ele conhece muitos autores, ele conhece o Napoleon Hill, ele conhece, vai mencionar aqui alguns. Por quê? Porque ele mergulhou nos livros. Quando eu digo que ele fala na primeira pessoa, é como se tivesse uma relação direta com os escritores. Quem é o Edlando? O Edlando considera-se um vendedor, empreendedor e agora um profissional muito mais focado na área de vendas. Começou a empreender na época certa, porque grande parte dos empreendedores que conhecemos começam aí um pouquinho nos 20. E o Edlando visualizou uma oportunidade, estava dentro de um sítio onde as pessoas clamam por conhecimento, livros, e aí começou aquilo que hoje as pessoas conhecem como Além do Book. Isso na universidade? Sim, começou na universidade, mas há dois lados. Posso dizer que começou no quarto. Além do Book, sim, começou no quarto, sim, começou no quarto, as operações no quarto também, mas o mercado é que era a universidade, então é preciso abrir esse parênteses aqui, por dizer que começou na universidade, os livros não estavam na universidade, sim, mas o insight foi mesmo na universidade, aquele insight que nós temos, estamos nesse mercado aqui, só está a precisar isto, e sim, porque o empreendedorismo é um jogo de suposição, e se eu atender esse pessoal que tem essa necessidade, e se eu oferecer o que os outros não estão a oferecer, e se eu apenas me focar aqui naquele segmento. Então, o insight foi na universidade, mas todas as operações começaram no quarto. Então, eu sou mais um pouquinho da linha do quartista, porque no Vale do Silício falam que as empresas começam na garagem. Então, nós aqui não temos garagem, eu só tinha quarto para começar, eu pude inventar uma garagem lá onde comecei e estamos a crescer. Eu também acho que precisamos de mais garagens. Quem nós seguimos tem essa história de que começaram na garagem. Bill Gates, o Steve Jobs, Mark Zuckerberg, quase todos começaram da garagem, mas sim, antes de ir para a garagem, acho que começa mesmo no quarto, quando nós estamos a ler, a pensar e a refletir o que é que nós vamos fazer. Eu olho a garagem como uma metáfora, e talvez agora o quarto que é a minha realidade, uma metáfora para dizer às pessoas que elas podem começar onde estão e com o que têm. As empresas são construídas do zero. Uma parte dos jovens que nós conhecemos acha que não é assim. Não, enquanto não bater a porta do banco não pode empreender. E é onde está a questão. Mas como é que tu vais bater a porta do banco se não tens garantias, se não tens isso? Porque, quer dizer, ano passado li no jornal que 70 empresas fecharam no banco porque não conseguiram o crédito para operar a empresa. Eu começo a pensar, mas como é que tu começas um negócio para ir ao banco buscar dinheiro? Algo aqui não está bem. O que tu precisas para o teu negócio são clientes. Há uma máxima que se usa no empreendedorismo, que se você tiver o teu carro avariado e pedir ajuda nos vizinhos, ninguém vai te ajudar. Se você começar a empurrar o carro, os vizinhos vão sentir, vão começar a dar aquela ajuda. Então, no empreendedorismo essa máxima funciona sempre. Daí a metáfora do quarto e da garagem. Você começa com o que tem a empurrar o teu projeto. As pessoas só vão se interessar em apostar em ti se você já apostou. Uma vez eu estava a falar com um jovem e ele disse que eu quero montar uma startup. Então, por que você não avança? Não posso avançar porque não consigo computador, também estou a precisar de um smartphone. Se você está a precisar de tudo para começar, nunca vais começar. Você tem que na verdade, dar o primeiro passo, porque quem vem te ajudar tem que ver até que nível você já se ajudou. Então, o nível de buscar, porque eu costumo dizer
que os negócios são um jogo de cérebros e bolso. Bolso dos outros e cérebro dos outros. Quer dizer, nós temos que conseguir captar o maior número de cérebros para nos ajudar a idealizar a visão do negócio, e temos que também buscar o maior número de bolso, porque não entramos na ilusão de que as empresas que começaram na garagem cresceram vendendo 1 ou 2 ou 3 produtos. Elas cresceram jardando, eu chamo isso de jarda. Eles precisaram de injetar mais capital, mais pessoas, mais cérebros para atingir o nível que nós conhecemos. Mas eles tiveram que começar onde estavam e com o que tinham. É mais ou menos isso. Fazendo aqui um paralelo com o que tu contaste, a história do jovem, vamos imaginar que eu preciso de um computador e eu preciso de um smartphone. A pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para ter o computador, o que é que eu tenho que fazer para ter o smartphone? Porque vou precisar de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e com esse dinheiro vou investir no computador e no smartphone. Mas depois, o que é que eu vou fazer com isso? A vantagem de se começar um negócio do zero é que tens muito tempo para errar. Nós temos aqui muitos negócios que estão com dificuldade porque não tiveram tempo para errar. Tiveram a primeira sorte de receber muito dinheiro, depois perderam-se ao longo do caminho. Aquelas empresas que abrem e 6 meses depois fecham. Mas abriram com todas as condições. Por isso é que a dificuldade é uma escola. Eu digo que a dificuldade é uma escola. Angola está a aprender muito mais nesta fase do que quando tinha muitos recursos. O governo já sabe que é preciso poupar, já sabe que é preciso reduzir algumas coisas, já sabe que não precisa ter uma estrutura tão monstruosa, não é? Eles ainda continuam a cometer algumas gafes, ainda continuam a ser ingênuos, mas não tão quando tinha muito dinheiro. Então a vantagem de começar do zero é realmente essa. Eu vou aprender aos poucos, tenho muito tempo para aprender, muito tempo para errar, e acima de tudo, respondendo à questão, é preciso começar a vender aquilo que você pode, para sustentar aquilo que você quer, não é? Porque, até chegarmos a um ponto em que nós queremos ir buscar mais financiamento, nós temos que começar num ponto em que eu vendo aquilo que eu sei para sustentar aquilo que eu quero. Porque mesmo para ficar no quarto, se manter no quarto, internet, telefone, computador e tudo mais, você precisa de sustentar isso até chegar alguém que vai dizer, olha, tá bom, vou dar X milhões de kwanzas para você avançar com isso. Então aí você já tem mais ou menos o negócio no papel. E vem aqui a questão de colocar o negócio no papel. Nós somos bons de sonhar, de meter coisas na mente, mas somos péssimos em colocar as coisas no papel, tal como diz o Paulo Vieira, né? Paulo Vieira diz que primeiro nós temos que colocar a vida no papel, depois tirar do papel, não o inverso. Já houve alturas que tu precisaste de vender um livro. Quer dizer, a necessidade é tua de vender o livro. E de certeza que já houve a situação em que a pessoa precisa do livro. São momentos diferentes. O resultado final é o mesmo, vai ser a venda de um livro. Mas uma é a tua necessidade de vender e a outra é a necessidade da pessoa que vai comprar aquele livro. Porque tu, para as conversas que nós já tivemos, se alguém te fala em educação financeira ou um problema com finanças, tu vais conseguir recomendar um livro sobre educação financeira. Então, tenta fazer uma reflexão sobre o momento em que tu já vendeste um livro para vender, para teres o dinheiro do teu negócio, e o momento em que tu vendeste o livro certo para aquela pessoa que precisava naquele momento e que depois disso deu-te um feedback positivo sobre o antes e depois dessa pessoa ter um livro. Para mim, negócios, pelo menos a nível externo e interno, tem a ver com relações. Qual é a intensidade de relações que você tem com as pessoas? Que pessoas? Clientes, funcionários, colaboradores e até mesmo investidores de outras instituições externas. Então, no primeiro nível do projeto, no primeiro nível do empreendedorismo, você tem que manter essas relações. Mas há aqui um mantra muito interessante. Venda não é sobre brocas, venda é sobre buracos. Isso quer dizer o quê? Que nós não vendemos a broca, nós vendemos o buraco. Se a pessoa compra o buraco, obviamente que ele vai precisar de quê? Da broca. Então, eu no princípio comecei assim, eu vendia o livro, mas depois eu passei a vender o sonho. E esse é o mantra que nós temos na Lendo Book. Nós não vendemos livros,
Nós, se estamos a falar sobre educação financeira, temos que vender a prosperidade. Então a prosperidade é que é o buraco, ele vai precisar de fazer aquele buraco. Né? Então a ferramenta que ele vai precisar para fazer aquele buraco, a broca que ele vai precisar para fazer aquele buraco, é o livro sobre educação financeira. Então ele quer o quê? Ele quer crescer na empresa. Então esse é o buraco que ele precisa. Então a ferramenta que ele vai precisar para cavar esse buraco, que é o crescimento da empresa, é, por exemplo, um livro como que nós estamos na Lendo Book, Como Manter a Carreira em Exceção, não é? E nós surgimos realmente a partir desse mantra, porque não basta, quando nós vendemos o produto, não é? Quando qualquer empresa, quando vende o produto, ela está em desvantagem. Mas quando ela vende o buraco, está em vantagem. Por quê? Porque ela vai fazer o cliente perceber que tem um problema, né? Depois, e está a conversar com alguém que tem a necessidade. Eu posso dizer que o enquadramento que eu faço da sua questão é essa. Hoje estamos a vender muito mais a solução, estamos a vender o sonho, estamos a vender o crescimento, estamos a vender mudança. Agora estamos a vender a ação. Um dos livros que mais está a vender hoje na Lendo Book é O Poder da Ação. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais de 2 meses confinados, já não sabiam o que iam fazer depois do Covid. Muita gente pensou que o mundo ia acabar depois do Covid, então eles precisam agir, não é? Então, nesse sentido, nós não vamos lhe vender o livro Poder da Ação. Nós temos que lhe vender o quê? A necessidade dele agir, a necessidade dele ultrapassar a crise, a necessidade dele sair do Covid mais forte. Essa é a mentalidade que eu costumo partilhar, que é o empresário do século XX e o empresário do século XXI. O empresário do século XX é alguém que tem um produto ou um serviço e que quer vender. Hoje, o empresário do século XXI é alguém, como tu disseste, que está a vender a solução. Entende qual é a necessidade e vai vender a solução ao cliente. Então, nessa nova era, o que temos que nos focar é sempre na solução. E tu vendes livros, conheces os livros, tu lês livros. Quantos livros tu lês por mês, por semana? Não leio menos de 5. Sim, eu tenho um desafio, não posso ler menos de 5. Sim, se em janeiro ler menos de 5, então entro em fevereiro doente. Já leste muitos livros. Uma média de 5 por livro é uma média muito alta. Os CEOs de grandes empresas top 500 da Fortune leem na média 4 livros por mês, desculpa, um por semana, e tu estás com uma média superior. Repetes os livros, já aconteceu repetir os livros. Por que eu digo isso? Eu costumo dizer, tu lês um livro uma vez, vais aprender uma coisa. Lês o mesmo livro, vais aprender outra coisa. E quando tu chegas a ler 8 livros sobre o mesmo assunto, quase que tu podes escrever um outro livro sobre o tópico ou algo relacionado. Nós na Lendo Book temos um mantra. Readaptamos o mantra de que quando nós entramos na água, nenhuma pessoa consegue beber nem banhar da mesma água 2 vezes. O mesmo também acontece com os livros. Eu, por exemplo, já li esse livro há muito tempo, que é em Pense e Fique Rico, do Napoleão Hill, mas estou a voltar a ler. Não é? Eu estou a ver coisas que não vi no tempo que eu li. Não é? Então é para dizer que sim, eu repito livros. Mas eu tenho uma lista de livros cujo repetir a leitura é uma obrigação. Por exemplo, eu tenho uma lista dos meus melhores 50 livros. Não é? Aqueles livros são para ler até terminar os meus dias na Terra. Porque todos os dias que eu abro aqueles livros, não é? Todos os dias que eu abro aquele livro, me torno uma nova pessoa. Não é? Eu, por exemplo, estou aqui a ler o Napoleão Hill, estamos a dar um passo muito ousado e bato medo, mas Napoleão Hill ensina a ousadia. Então, por mais que eu tenha lido o livro num período em que eu não tinha assim tanto medo, eu vou ler agora, ele vai me ensinar a ousadia. Naquele tempo não me ensinou a ousadia porque não me interessava a ousadia, mas agora ele vai me ensinar porque eu preciso. Mas o livro é o mesmo, é o livro que eu li. 50 livros são muitos, podes dar top 5? Começaria com esse, Pense e Fique Rico. Sim, Pense e Fique Rico, porque Napoleão Hill ensina que nós somos do tamanho da nossa mente. Eu estava a falar com um amigo que só pensa em milhões, e ele perguntou, uau, por que você só pensa em milhões? Eu disse, não, desde muito cedo. Me ensinei que não poderia pensar abaixo de milhões, não é? Então, como é que pessoas, amigos dele, no caso também, que cresceram junto, pensam abaixo de milhões?
o nível dele de pensamento é ele pensa grande, faz grande e só se põe em coisas grandes. Então, Napoleão Hill ensina isso, que o trabalho mais difícil que existe não é o fazer, o trabalho mais difícil é pensar. Estamos aqui no Centro Empreender Transforma. Tem um trabalho de operar as máquinas, que é o físico, mas tem um trabalho de tornar isso a melhor rede ou melhor centro de promoção do empreendedorismo. Esse trabalho aqui é muito mais muito mais cansativo do que o trabalho de fazer. Aprendi isso com Napoleão Hill. Depois vem o Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Muita gente pensa que Pai Rico, Pai Pobre é sobre dinheiro, mas é acima de tudo sobre mentalidade de dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que uma das coisas que o Robert Kiyosaki ensinou, que faz muito sentido hoje na minha vida, é que nós devemos trabalhar por experiência e não trabalhar por dinheiro. Eu sempre trabalhei por experiência. Eu quando comecei, estava a começar para ganhar experiência. Quando eu prestei algum serviço é para ganhar experiência, nunca pelo dinheiro, porque se eu quisesse trabalhar por dinheiro, eu estaria no banco. Não acreditam. Os jovens em Angola não acreditam em muita coisa. Parte porque foram ensinados de que o governo daria eles a solução. Mas eles esquecem-se que o governo só se importa com eles um ano antes das eleições ou no ano das eleições. Não é? Os jovens angolanos, como são muito... o angolano é por si só um terreno fértil de promessa. Os homens não podem viver de promessas. As pessoas pensam que é um livro para ganhar dinheiro. Não, é um livro para receber mentalidade de dinheiro. As pessoas que, por exemplo, quando ele diz que as pessoas ricas compram ativo e as pessoas pobres compram passivo a pensar que estão a comprar ativo, não é? Então, é sobre como é que a gente organiza o nosso pensamento. Essa parte em que ele diz que devemos trabalhar pela experiência também está dentro do Napoleão Hill, porque quando você acumula experiência, você se torna muito mais caro, se torna muito mais valioso para o mercado. As pessoas que passam de emprego em emprego à procura de dinheiro, mais tarde ou cedo eles se tornam desvalorizados. Por quê? Porque eles não foram à busca da experiência, eles foram à busca de quê? De mais dinheiro. Talvez um terceiro livro é a biografia do Steve Jobs. Eu tenho uma mentalidade de construção de negócios, que é a criação de marca, empresa que se acredita, paixão, ter uma equipa forte, tudo isso bebido do Steve Jobs. Provavelmente eu nunca ia começar do meu quarto se eu não soubesse que ele começou algo que nós respeitamos da garagem. Então, ele diz que ele também ensinou-me que as pessoas só apostam no empreendedor se ele tiver uma ligação emocional com o que ele está a construir. As pessoas fazem aqui em Angola negócios para meter mais um dinheiro no bolso. Não. Dinheiro é o negócio é para você responder a uma pergunta muito simples. De que revolução você é responsável? Naquela altura, Steve Jobs respondeu que ele ia revolucionar a computação pessoal. Ele ia ser responsável pelos computadores pessoais, já que a IBM tratava das grandes corporações. Então ele disse, não, eu vou ser responsável por levar o computador aonde? No consumidor final. Hoje é uma coisa normal, mas naquela altura era uma coisa ousada. Por isso é que até agora, ele morreu em 2011 e continuamos a respeitar o Steve Jobs. Sim, o legado do Steve Jobs. Um outro livro que é muito interessante também, para terminar o top 5, é o livro Segredos da Mente Milionária. Fantástico. É mesmo fantástico. Por quê? Porque esse livro ensina-nos também, ele conta mais ou menos a história do Henry Ford, não é? Ele disse que os empreendedores não pensam pequeno, eles pensam grande. Henry Ford não queria vender carro para o vizinho, nem queria um cavalo mais rápido. Ele queria carro para toda a América. Então, além do book, não queremos livro para o nosso vizinho, não queremos livros para Luanda, queremos livro para Angola, queremos livro para África, queremos livros para o mundo. Por quê? Porque quando nós começamos a servir a um nível tão grande como este, quando servimos a um nível grande como esse, a riqueza bate-nos à porta. Seria injusto se eu não falasse de um livro angolano. Acho que conheço o Joel. Joel é fantástico. É para mim leitura obrigatória. Quem quer ler livros de autores angolanos, procura Joel. Nesse livro A Vida é uma Dança, então ele traz muitos insights interessantes. Falamos dos jovens que são muito imediatistas. Não, João aqui ensina que antes de nós sonhar, então, antes de nós estarmos no palco em que nós sonhamos, temos que nos ser bons no palco em que nós estamos.
Ah, eu quero trabalhar na Sonangol, mas você não está na Sonangol, né? Você está na Lendo Book, por exemplo. Então você tem que trabalhar na Lendo Book com a mesma força, né, que trabalharias na Sonangol, porque você só vai conseguir passar na Sonangol como funcionário se você for o melhor do que da Lendo Booker, porque eu posso ter um amigo na Sonangol, não sei se tem que ver no telefone. Eu digo, esse camarada é o melhor que eu tenho. E exatamente, ele pode estar a atender um cliente que é diretor da Sonangol. Eu disse, pô, esse jovem é de uma visão extraordinária. Jeffrey Gitomer, no livro A Bíblia das Vendas, ele diz que não é sobre quem você conhece, é sobre quem te conhece ou quem conhece você. Então, nós estamos a falar do trabalho extraordinário. Eu sempre procurei brilhar em todos os palcos que eu tive que dançar, não é? Na universidade eu procurava ser o melhor para o cliente. E aí eu comecei a ter esse nome de Edilando, vendedor de livros, surgiu aí. Eu disse, eu não conheço o Edilando, vendedor de livros, liga só para ele vai te fazer boas sugestões. Então, aí já não é sobre quem eu conheço, aí é sobre quem me conhece, porque ele vai falar para outra pessoa e a outra pessoa vai me procurar por intermédio dessa pessoa. Trabalho com vendas, eu saí desde a fundação da Lendo Book, agora trabalho um pouquinho mais em venda estratégica e não sei se conhece o trabalho que estamos a fazer na Vendedouro. Nós estamos a fazer um trabalho na Vendedouro e em nome da Vendedouro eu nem falaria de QI, falava de quem recomenda. Não é? Porque acho que o QI tem mesmo essa notação, não, é o fulano e tudo mais, é cunha. Mas quem recomenda, uma pessoa que recomenda é uma pessoa que vende por ti. Uma recomendação é uma pré-venda e muitas das vezes é mesmo uma venda. A pessoa só vai ligar para dizer eu quero no sítio X, a hora X, isso acontece conosco. Há quem liga para mim e diz, olha, nós queremos, há quem liga para Lendo Book e diz, não, nós queremos o livro X. Por quê? Porque quem fez todo o trabalho de venda é um cliente, não é? É o cliente que faz esse trabalho, então ele vai ligar para nós e vai dizer, não, eu quero o livro X, foi o fulano que me recomendou. Então na Vendedouro, se tivéssemos que adaptar, seria o QR, quem recomenda, quem vende para ti, para outros clientes, para aquelas outras pessoas que você quer atingir, basicamente isso. Eu digo que em termos de venda, eu não sou daquela escola que acha que venda é um trabalho chavão, fazer aquele trabalho aí maçudo, de empurrar produto, não. A venda para mim é relacionamento. Uma venda é princípio de um relacionamento. Na Vendedouro, o trabalho que se faz em termos de venda é para perpetuar o quê? O relacionamento. Então, nós não tratamos o cliente apenas naquele momento que está na Lendo Book. Nós temos esse mantra da Vendedouro. Nós não tratamos apenas naquele momento que eu estou a lidar com o cliente. O cliente vale para mais tarde, não é? Aquela operação resgate é uma operação resgate que falhou, mas em venda a operação resgate nunca falha. Nada nos ajuda mais a crescer do que a crise. Então, as pessoas começaram a ficar preocupadas em se reinventar, porque o país começou a ficar apertado. E alguém tem que nos ensinar a ler, já que não foi a escola. Eu acho que a escola devia recomendar sempre livros, arranjar uma estratégia dos livros estarem sempre com os estudantes. Então já não foi a escola, os pais não têm tido muito tempo, também já não foi os pais. Pelo menos a situação atual nos ensinou que tínhamos que partir para isso, temos que aprender se quisermos ter sucesso. Napoleão Hill diz que tanto a pobreza como a riqueza é fruto do quê? É fruto do pensamento. Então, tudo tem a ver com o que é que nós colocamos no nosso cérebro. E os livros é um ativo, porque sempre que nós lemos, nós estamos a colocar coisas boas onde? No nosso cérebro. Então, a recomendação são os livros. Livros, para mim, são bússolas. As pessoas que estão perdidas, não sabem como é que vão se encontrar. Então, o livro passa a ser uma bússola, porque vai dizer, não, este é o caminho. Os livros não são a única bússola, a verdade seja dita, mas é as melhores que eu conheci. Tem a escola, que é a universidade e tudo mais, que faz pouco esse trabalho, é uma bússola muito confusa. Tem os mentores e os modelos, mas tem os livros, que é conhecimento puro, limpo. Praticamente tudo que a gente precisa está nos livros. Eu conheço aqui alguns empreendedores que acham que as pessoas, eu empreendi, construí isso, não precisei ler, ok? Mas quando as pessoas vão no funeral do negócio dele e as pessoas olham para a campa do negócio dele e lhe perguntam, vale a pena não ter lido?
Não valeu, porque muitos dos erros que cometeu e fez o negócio ser enterrado poderiam ser resolvidos. A última mensagem que eu deixaria, nem sobre quem tem mais dinheiro, lê até livro, nem sobre quem tem mais dinheiro. Eu tenho algumas pessoas que têm Obamas, têm Nissan, Patrol, têm alguns até têm aviões, mas não têm livros, né? E eu sempre vendi livros para comprar livros, eu tenho mais de 400 livros, né? Aí nós estamos a falar que nunca tive muito dinheiro. O que eu sempre tive é vontade de aprender cada vez mais, é vontade de fazer grande, é vontade de transformar e, acima de tudo, vontade de ser responsável por uma revolução. Não começam negócios para meter dinheiro no bolso, começam negócios para serem responsáveis de uma revolução, que vão ser respeitados pelos clientes e temidos pelos concorrentes. Obrigado, curtam, sigam, comentem, até bem entender. Deve empreender. Empreender e crescer.